Sul. Hoje, por exemplo, tem uma reportagem nossa, na nossa página aqui, falando sobre o racismo religioso e que explica falas que ligam crenças africanas às enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é extremamente grave e preocupante. Em menos de um mês, os adeptos de religiões de matriz africana ouviram de um prefeito, de uma influenciadora e até mesmo de um padre que eles eram responsáveis pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A gente tem até a fala do padre aí que repercutiu muito e que traz a ilustração sobre isso que a gente está falando. Vamos assistir. Eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para a nossa vida, porque Ele não faz isso. Mas nós mesmos, às vezes, buscamos, na fragilidade humana, coisas ruins para nós. O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro. Bom, tem uma série de mentiras, de violência. Alguns especialistas estão aí falando que isso se trata de um racismo religioso. Você concorda com isso, Ronilson? Plenamente, Fabiola. E aqui eu começaria por esse lugar, né? Tirando o chapéu do colunista, analista e colocando o chapéu de liderança religiosa que eu tenho um certo sentido. Deixar bem claro o quanto que isso é mentira, né? O quanto isso faz parte de um fundamentalismo religioso que é extremamente racista, preconceituoso, extremamente violento, que abraça uma teologia que é extremamente desumanizante com relação a outras pessoas, e em especial em outras religiosidades. Então, dizendo isso com todas as letras, nós estamos lidando com uma mentira e um apego fundamentalista a uma visão que é desumanizante e desrespeitosa com relação a outras religiões. Esse é um ponto principal. A outra coisa é que, tristemente, isso é algo que só muda de lugar. Quer dizer, o Salvador está muito familiarizado com isso, o Rio está muito familiarizado com isso, sem escrúpulos e com graus diferentes de agressividade e violência. No Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum essa associação com relação ao carnaval. Quanto mais temas relacionados a religiões de matriz africana ou orixás da religião de matriz africana são homenageados, né, e reproduzidos pelas escolas de samba, maior são as críticas e esses tipos de ataque com relação ao Rio de Janeiro. Já chegaram ao ponto, inclusive, de dizer que há 1 ou 2 anos, um desfile de 2 ou 3 anos atrás, que fatalmente, né, morreu uma criança ou adolescente imprensada por um carro, uma alegoria, se associou isso, inclusive, ao fato de uma das escolas terem feito uma homenagem a Exu num daqueles desfiles. Eu poderia só dizer que isso é loucura, que isso é uma doença, mas isso é uma coisa extremamente séria que se chama, né, racismo, preconceito religioso e violência. É uma pena que a gente tenha esse tipo de postura e esse tipo de fala, que é algo que é um outro lado da moeda desse extremismo político-ideológico, porque isso é muito mais político-ideológico do que religioso, que não encontra amparo nenhum, né, nenhum texto da Bíblia, nenhuma menção, não tem nenhum tipo de respaldo, a não ser aquele respaldo que foi sustentado pela construção religiosa, racista, no qual muitos espaços e lideranças religiosas no Brasil herdaram. É uma pena que a gente tenha de lidar ainda, e em situações como essas, com falas desse nível. Agora, tem algo muito perigoso, aí como você fala, né, porque isso vai correndo as redes e o WhatsApp. É importante deixar muito claro que o racismo religioso ele é crime e ele está previsto, né, em vários níveis da legislação brasileira. E é isso que as pessoas acabam
não percebendo, né? E essa lei precisa ser né, colocada em prática e essas pessoas precisam punir. Em janeiro do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei que equipara a injúria racial ao racismo e citando o racismo religioso, né? E a pena varia de 2 a 5 anos e também uma multa, mas pode ser ampliada dependendo das circunstâncias do caso. Bom, diante desse caso que a gente está tratando aqui com o Ronilson, que ele falou muito bem, do ponto de vista inclusive de um líder religioso, tem as questões jurídicas em andamento, né? Dessas pessoas que cometeram esse racismo religioso e que precisam ser investigadas e punidas por isso. No mês passado, o Ministério Público, por exemplo, Federal do Mato Grosso do Sul, abriu uma apuração sobre a declaração desse padre, do Paulo Santos, né? Tem também lá em Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou uma influenciadora, a Michele Dias Abreu, também por intolerância religiosa. Ela também associou a tragédia do Rio Grande do Sul às religiões de matriz africana, numa declaração de um vídeo que foi postado no dia 5 de maio. E ela fala, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. Alguns profetas já estavam anunciando sobre algo que ia acontecer devido à ira de Deus. Aí depois ela disse que se expressou mal, está sendo investigada. A apuração é essa que foi pedida pelo Ministério Público de Minas Gerais. E o prefeito de uma cidade, o prefeito de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, Valdemar Baraúna, disse que o Rio Grande do Sul é atingido por enchentes porque o estado supostamente tem poucas igrejas. A reportagem do UOL entrou em contato com o Ministério Público de Santa Catarina, mas ainda não respondeu. Então não sabemos ainda se ele vai ser ou não denunciado. Mas, Josias, olha a gravidade disso. Uma autoridade, um prefeito de uma cidade fala algo disso, né? E aí tem outro caso, que é uma influenciadora que tem muitos seguidores. E aí a gente fala mais uma vez sobre o uso das redes sociais para o cometimento de crimes. E o quanto esses crimes aí são cometidos dessa maneira e não tem punição. Como é que você analisa aí esses episódios? É preciso que a gente diferencie, Fabíola, opinião e opção pessoal de crime, né? Quando o sujeito comete crime, e aqui nós estamos diante de pessoas que cometem crime, é preciso que eles sejam tratados com os rigores da lei, né? Todo mundo tem direito à sua opinião sobre as diferentes opções religiosas, todo mundo tem direito a escolher a religião, o credo que vai professar. Agora, ninguém tem o direito de desrespeitar criminosamente a opção ou a opinião alheia, né? E aqui nós estamos diante de casos de crimes mesmo. Influenciador, cometendo essa modalidade de racismo que envolve a religião. Padres, né? Há padres que falam com tanta convicção de Deus que eles vão acabar convencendo alguns cristãos de que o Todo-Poderoso não merece existir, né? Então a própria igreja deveria tomar providências contra esses seus representantes, né? Que isso que disse esse padre que nós exibimos aí num vídeo, né? De que as enchentes ocorrem no Rio Grande do Sul porque existe muito centro de macumba, mais centro de macumba em Porto Alegre do que todo o estado da Bahia. Isso é, primeiro, de uma ignorância atroz. Segundo, está estigmatizando a fé alheia, portanto, cometendo crime e precisa ser tratado com os rigores da lei, e está desrespeitando os católicos, porque um católico genuíno não há de concordar com esta atrocidade que foi mencionada ou que foi proferida por esse padre lá no Rio Grande do Sul. Se você está diante de uma autoridade, deve se tratar da mesma moda. Um prefeito que instile na atmosfera esse tipo de raciocínio também deve ser enquadrado. Evidentemente, ninguém pode impedir um brasileiro de se deixar influenciar por esses que se apresentam como influenciadores. Mas as autoridades, o Ministério Público, pode sim enquadrar os influenciadores que exercem má influência sobre a sociedade brasileira. Então, Fabíola, nós estamos vivendo tempos muito bicudos, muito difíceis.